Uma decisão tomada pelo Conselho Monetário Nacional em dezembro último representou um duro golpe nas atribuições do FNE, Fundo Constitucional voltado para as áreas atendidas pela SUDENE, ao elevar de maneira brutal os custos referentes às suas operações de crédito. Pela resolução do Conselho Monetário Nacional, senhor presidente, que estabeleceu o patamar mais pesado de encargos, as novas taxas dos fundos constitucionais para 2016 implicarão em um aumento, pasmem, senhoras e senhores senadores, implicarão no aumento de 80% nos juros reais dos recursos do Fundo Nacional do Nordeste, que é um fundo gerenciado pelo Banco do Nordeste, disponível para os estados e as regiões que são atendidas pela SUDENE. Esse aumento foi de 4,3% para 7,7%. Além da disparada dos juros, esse percentual maior referente aos financiamentos das empresas de grande porte, de 7,7%, é também pouco maior que o oferecido às mini e microempresas, de 6,6%. Ou seja, os recursos que antes eram disponibilizados para essas empresas de pequeno porte, que representavam 35% dos encargos para as empresas de grande porte, hoje representam 80%, ou seja, está se financiando, ou se pretende se financiar, de acordo com essa decisão do Conselho Monetário Nacional, nas mesmas condições, não importando a dimensão nem o tamanho da empresa. Na prática, as mudanças nas tabelas dos juros do FNE reduziram a distância entre as taxas cobradas do grande investidor cobradas pelo pequeno. Antes, o pequeno lidava com um percentual, agora sim, de maneira precisa, a 35% do cobrado do grande investidor. Agora isso chegou a aproximadamente 90%. Ora, isso representa um claro contrassenso, considerando a natureza das instituições envolvidas. Criado junto com a Constituição de 88 e regulamentado no ano seguinte, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste conseguiu se confirmar e se afirmar ao longo dos anos como um dos principais instrumentos para sustentar a política nacional de desenvolvimento regional. O Fundo Nacional do Nordeste tem o claro objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Nordeste, por meio do BNB, Instituição Financeira Federal de caráter regional, mediante a execução de programas de apoio aos setores produtivos em harmonia com os planos de desenvolvimento. E poderia me indagar o senador Eumano Ferri por que um senador do Estado do Espírito Santo estaria defendendo ou estaria combatendo a manutenção de uma decisão equivocada como essa por parte do Conselho Monetário Nacional. Em primeiro plano, por absoluta solidariedade a esse importante instrumento de desenvolvimento regional, que tem permitido aos estados emergentes brasileiros a atração de importantes investimentos que são de fundamental para a geração de oportunidade. Mas não apenas por conta disso, porque também uma região do meu estado do Espírito Santo, os municípios que estão ao norte do nosso Rio Doce, assim como alguns municípios do estado de Minas Gerais, em função de serem consideradas regiões absolutamente desafiadoras, também são contempladas por recursos da SUDENE. E se nós temos o que comemorar no Espírito Santo, sobretudo nos investimentos que nós conseguimos atrair, nesse momento, nós estamos, por exemplo, na antessala de inaugurarmos, senador Dário Berger, uma fábrica
para a construção de carrocerias de ônibus da Marco Polo. E se nós conseguimos atrair esse empreendimento para o nosso Estado, foi graças a esse importante instrumento de desenvolvimento regional. Por isso, essa decisão do Conselho Monetário Nacional, sabe, nos dias finais de dezembro, é de fato uma decisão absolutamente equivocada, que precisa merecer uma revisão, porque não há como nós compararmos a destinação desses recursos que são utilizados pelo pelo FNE, pelo Banco do Nordeste, com os recursos que são utilizados pelo BNDES ou que foram utilizados pelo BNDES. Os recursos que são utilizados pelo BNDES, eles são subsidiados pelo contribuinte brasileiro, porque o governo emite títulos, vai ao mercado, paga 14,25, empresta numa taxa muito menor via o BNDES e tem que cobrir a diferença. Essa não é a realidade dos recursos disponibilizados pelo Fundo Nacional do Nordeste, pelo Banco do Nordeste. Na verdade, o que o governo quer fazer com essa medida é primário, é não disponibilizar esses recursos para que esses recursos possam estar prontos para serem contemplados nessas regiões. A Lei 7.827, ainda de 1989, senadora Rose de Freitas, estabelece explicitamente a necessidade de adoção por parte do Fundo Nacional do Nordeste, de prazos, carência, limite de financiamento, juros e outros encargos, diferenciados e favorecidos justamente em função dos aspectos sociais e econômicos dos empreendimentos, sob a inspiração de uma estratégia regional de desenvolvimento. No caso particular do FNE, essa diferenciação nas taxas de juros também se torna mais relevante em situação de grave adversidade climática, como é o atual quadro de estiagem prolongado, não apenas no Nordeste, mas em toda a região norte do meu Estado. Sei que o senador Fernando Bezerra esteve na tribuna hoje, ocupando e fez aqui uma fala veemente na direção de chamar a atenção, na direção de sensibilizar o governo federal, de sensibilizar o Ministério da Fazenda, o ministro Nelson Barbosa, o ministro Armando Monteiro, homem que conhece as necessidades e o desenvolvimento regional do nosso país, que sabe da importância deste instrumento como ferramenta de favorecimento e promoção dos estados e das regiões mais deprimidas do nosso país. Preciso frisar que as características, e faço isso de maneira mais intensa agora, preciso frisar que as características dos financiamentos do BNB se diferem das características do BNDES, que repassa aos tomadores recursos com elevado subsídio público. Os recursos do FNE não têm subsídio, porque são recursos constitucionais, sem a necessidade do governo emitir títulos de dívida para viabilizá-los, assim como decidiu e definiu o Congresso brasileiro, o Congresso Constituinte primário. Portanto, esta é uma decisão eivada, a meu juízo, de ilegalidade. Por conta disso, estou ultimando o conteúdo para entrar com um decreto legislativo nesta Casa, revogando a decisão do Conselho Monetário Nacional, que não pode usurpar, que não pode se apropriar de uma prerrogativa do Congresso brasileiro em prejuízo de uma importante e estratégica ferramenta para a promoção do desenvolvimento das regiões mais deprimidas do nosso país, ministro e senador Fernando Bezerra. Quero crer que, a partir de um decreto legislativo, esta Casa irá se afirmar na direção de defender esse instrumento, considerando a sua importância, o seu legado e a sua história de promoção do desenvolvimento regional
brasileiro, capixaba e das regiões emergentes do nosso país. Ouço com prazer o senador Fernando Bezerra. Senhor presidente, prezado senador Ricardo Ferraço, como Vossa Excelência sublinhou, já tive a oportunidade de me pronunciar sobre esse tema na sessão de hoje, mas ouvindo atentamente o vosso pronunciamento, acho que é importante aqui trazer mais informações para poder me solidarizar e apoiar essa iniciativa que Vossa Excelência traz à Casa, de patrocinar um decreto legislativo que possa rever essa triste decisão tomada pelo Conselho Monetário Nacional. Recentemente, lia um artigo sobre o sucesso econômico da Alemanha. A Alemanha, que é o país da Comunidade Europeia que apresenta a maior taxa de crescimento, a menor taxa de desemprego, que apresenta uma vigorosa pauta de exportação, calcada no apoio à pequena e média empresa. 94% das exportações alemãs estão em cima de pequenas e médias empresas, diferentemente aqui no nosso Brasil, que a exportação é centralizada nas grandes empresas multinacionais e nacionais. E um dos fatores do sucesso econômico da Alemanha são os programas de desenvolvimento regional. Existem bancos públicos na Alemanha que são obrigados por lei a emprestar apenas nos seus estados. Você veja a importância de gerar o equilíbrio do desenvolvimento econômico num país que já é desenvolvido como a República Alemã. Aqui no Brasil, eu fui ministro da Integração Nacional no primeiro governo da presidenta Dilma Rousseff. E ficamos atentos a esses instrumentos de política de desenvolvimento regional. A professora Tânia Bacelar, uma profunda conhecedora deste tema, em audiência pública que promovi no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, ela explicava que o crescimento do Nordeste acima da média nacional, durante os primeiros 12 anos da administração petista, se deveu, graças às políticas de inclusão social, à política de salário mínimo e à política frutos dos financiamentos dos fundos constitucionais, que promoveram a atração de investimentos, que promoveu a modernização da indústria, do varejo, do turismo no Nordeste do Brasil. E, como ministro da Integração Nacional, consegui, através de decreto presidencial, que as taxas do FNE não poderiam ser alteradas se não fosse por proposta do ministro da Integração Nacional. Porque o ministro da Integração Nacional tem o dever de zelar pelas políticas de equilíbrio federativo e promover as políticas de desenvolvimento regional. Pois muito bem, na última reunião do Conselho Monetário Nacional, realizado ano passado, sob a presidência do ex-ministro Joaquim Levy, houve o debate se o Conselho Monetário Nacional poderia alterar as taxas do FNE se não havia proposta do Ministério da Integração Nacional. E terminaram fazendo uma interpretação se era o Conselho Monetário Nacional que aprovava as taxas, ele poderia, então, fixar novas taxas sem a manifestação ou a anuência do ministro da Integração Nacional. Por isso, acho que a sugestão de Vossa Excelência vem em boa hora, porque apenas não está ferindo a Constituição Federal, que já seria o bastante, mas fere também dispositivo de regulação, de fixação destas taxas que foram rasgadas, feitas letras mortas na última reunião do Conselho Monetário Nacional. Portanto, quero dizer da oportunidade do pronunciamento de Vossa Excelência e, sobretudo, a sugestão que traz para que este Senado Federal, para que o Congresso Nacional, através desta iniciativa, possa corrigir essa injustiça. O Nordeste brasileiro já apresenta sinais de desaceleração, de queda nas suas receitas de ICMS, de quedas dos seus investimentos. E nós não podemos tolerar, como Vossa Excelência bem disse, o que este governo está querendo é gerar superávit primário
com os recursos do FNE, num momento em que é preciso injetar ânimo, confiança, para que os empresários, sobretudo os pequenos e médios empresários do Nordeste, possam voltar a investir. Porque se essas taxas forem mantidas, o que eu não acredito, porque a reação em Pernambuco, na Bahia, no Ceará, no Piauí... No Espírito Santo. No Espírito Santo e em muitos outros estados da região já se fazem sentir. Quero ser justo. O ministro Armando Monteiro se reuniu com esses economistas, com consultores que alertaram pelos jornais da imprudência, da insensatez do governo federal ao adotar taxas de juros dessa magnitude, que vai inviabilizar importantes segmentos econômicos do Nordeste brasileiro. Muito obrigado. Eu quem agradeço o concurso de Vossa Excelência, até pela larga experiência que tem como prefeito, como secretário de Estado, como ministro de Estado e agora como senador da República, profundo conhecedor dos desafios do nosso Nordeste, da importância do Conselho Monetário rever essa situação. Porque não há, como disse Vossa Excelência, apenas a violação constitucional. Como pode uma decisão do Conselho Monetário Nacional divergir de uma diretriz constitucional? A elevação das alíquotas, das taxas de juros do Conselho Monetário Nacional nivela a microempresa à grande empresa. O mesmo recurso disponibilizado com custo basicamente igual para esses dois segmentos absolutamente diferentes e distintos. Além disso, Vossa Excelência está correto, não há provocação por parte do Ministério da Integração Nacional para que o Conselho Monetário Nacional pudesse adotar tal decisão. Por essas violações é que nós estamos subscrevendo esse decreto legislativo, revogando esta que foi uma decisão equivocada do Conselho Monetário Nacional. E eu gostaria de convidar Vossa Excelência para que juntos nós pudéssemos ser signatários desse decreto legislativo, para que nós pudéssemos e possamos aprofundar esse debate no âmbito do Senado. Não é possível, não é razoável, num ambiente como esse, de elevada recessão, recessão contínua, a recessão mais profunda e mais contínua da história republicana brasileira, com elevadas taxas de juros. E não apenas isso, na carteira do Banco do Nordeste, um conjunto de projetos e de contratos em via de serem assinados, que não foram assinados, e por isso mesmo terão que ser contratados por essas novas regras, o que tornam esses projetos absolutamente inviáveis. E nós não estamos aqui pedindo qualquer tipo de favor ou de privilégio, senador Eumano. Nós estamos aqui pedindo reconhecimento e respeito pela contribuição que os nossos estados e as nossas regiões dão ao desenvolvimento nacional. Então, essa decisão, ela é uma decisão que precisa ser revista. Senador, até porque, como disse aqui, volto a afirmar, não há como confundir, quer dizer, os recursos do FNE, eles não têm subsídio porque são constitucionais, sem a necessidade do governo emitir títulos da dívida para viabilizá-los. Portanto, não tem pé e não tem cabeça, é como prega e reza o poeta e canta o poeta, é o avesso do avesso do avesso. Ouço com prazer o senador Eumano, que vai trazer seguramente aqui a sua experiência, não apenas como senador, mas como excepcional que foi prefeito da capital do Piauí, de Teresina. E técnico da Sudene. Pronto. Um dos mais profundos conhecedores do desenvolvimento regional, o secretário de Planejamento do Estado do Piauí e um dos grandes inspiradores das políticas de fomento do Nordeste brasileiro. Muita bondade do nosso eterno ministro da Integração, nosso senador Fernando Bezerra. Mas eu queria congratular com o nobre senador Ricardo Ferraço, senador capixaba, combativo, dizer que eu vou fazer um pronunciamento logo mais sobre este tema. Mas eu queria dizer que me sinto feliz aqui nesse momento por estar ao lado de Vossa Excelência e do nosso senador Fernando Bezerra Coelho, que tem sido um baluarte aqui nesse Senado,
um defensor eloquente, intransigente e sábio do que se refere à defesa da região Nordeste. Então, eu me congratulo com Vossa Excelência e logo mais farei um pronunciamento sobre esse tema. Creio que não só nós nordestinos, mas o Centro de Financiamento da Amazônia também, do Centro-Oeste, todos esses incentivos e fundos constitucionais estão realmente comprometidos com essa equivocada decisão do Conselho Monetário Nacional através daquela resolução de 17 de dezembro do ano passado. Creio que nós temos que fazer uma frente. Acredito nessa proposta de Vossa Excelência que veio à tona agora, desta resolução legislativa, decreto legislativo, digo melhor, revogando esse inaceitável aumento de juros de 8,2 para 14, me parece 14 ponto alguma coisa, o custo desse dinheiro, que vai totalmente, nesse momento de crise, desestimular sobremaneira a atração de investimentos, como disse Vossa Excelência, quando da provável atração de uma empresa de carroceria de ônibus para o Estado de Vossa Excelência, o Espírito Santo. Então, eu me congratulo, vamos nos somar, farei logo mais um pronunciamento sobre essa questão do mais alto interesse do Nordeste, sobretudo, mas também da própria Amazônia e do Centro-Oeste do Brasil. Nós estaremos aqui atentamente para acompanharmos a manifestação de Vossa Excelência. Eu reitero, eu tenho ainda a expectativa que o bom senso possa prevalecer e que o bom senso prevalecendo, mesmo o Conselho Monetário Nacional possa rever uma decisão equivocada como essa, porque os juros subiram 80%. E não há como se, eu já falei aqui por 2 vezes, vou reiterar, não há como se comparar esses recursos com os recursos subsidiados do BNDES, quando o governo tem que emitir títulos, pagar taxa Selic, emprestar a uma condição bem mais barata e pagar a diferença. Portanto, isso sim representa um enorme subsídio. Se o governo se lambuzou nas suas práticas, se o governo foi além do que devia, na sua chamada nova matriz econômica, nós não podemos pagar essa conta. Isso não é justo. Isso não é justo. Isso significa um golpe muito duro na política de desenvolvimento regional. Significa que nós estamos inviabilizando o FNE, significa que nós estamos inviabilizando o Banco do Nordeste, significa que nós estamos inviabilizando a Sudene. Não há como nós não encararmos de frente um debate como esse. Por isso, esse decreto legislativo ele tem que ser compreendido como um gesto e um movimento coletivo do Senado Federal para que o Conselho Monetário possa rever sua posição. Em Deus, que o Conselho Monetário possa se reunir ainda antes, porque o Conselho Monetário se reúne todo mês, ou deveria se reunir todo mês, e tem, portanto, a chance e a oportunidade de rever essa decisão que é, de longe, uma decisão absolutamente equivocada, que representa um duro golpe e um retrocesso nas políticas de desenvolvimento regional do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.